Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Reprogramação Mental. Para ter acesso completo ao nosso treinamento, acesse o link na descrição. Um grande abraço. Certa vez, uma aluna de Neville Goddard lhe fez a seguinte pergunta: Neville, eu tenho vivido por seus ensinamentos e muitas coisas maravilhosas que eu imagino se manifestaram. Tenho imaginado prosperidade financeira, mas parece que não está acontecendo, pelo menos não como eu imaginava. O que eu devo fazer? E Neville lhe respondeu: Esta pergunta não é apenas sua pergunta, mas é uma questão que todos nós devemos responder, já que todos os dias somos chamados a testemunhar a verdade de Deus. E quando algo aparentemente não acontece como esperávamos e imaginávamos que fosse, então temos de descobrir o que aconteceu e fazer a coisa certa para obter um resultado melhor. A palavra Satanás significa dúvida. Ao desejarmos certo estado, a razão pode nos dizer que será difícil de obtê-lo. Se você ouvir a sua razão e duvidar de seus desejos, Satanás se apresentou a você. E isso acontece com todos nós. Você pode pensar que compreende o que eu digo. Mas se você não está recebendo o que deseja, há algo que você não entendeu. Então eu vou começar dizendo algo que eu falei antes. Quando eu falo de sentimento, eu não quero dizer emoção, mas aceitação do fato de que o seu desejo está cumprido. E você pode pensar que fez isso, mas tenha certeza absoluta de que se você ainda não atingiu seu objetivo, você não tem aceitação. E a razão pela qual você não tem aceitação é que você ainda está pensando: como vai conquistar o objetivo, em vez de pensar, desde o objetivo já realizado. E isso é tudo. E se você está pensando como vai realizar uma meta, e não desde esta meta já realizada, você pode fazer isso por 10 anos e nada acontecerá. Mas no instante em que você pensar desde uma meta já realizada, seu mundo vai mudar. E isso pode acontecer amanhã, pode acontecer em um instante. Mas nunca pode acontecer se continuar a pensar da maneira antiga. Hoje à noite eu pedirei a todos vocês que tomem meu jugo sobre vocês e aprendam de mim, para me escutar enquanto eu explico o meu entendimento das Escrituras. Este ensinamento não é difícil. É simplesmente isso. Você não percebe que Jesus Cristo está em você. Seu Pai Celestial dorme dentro de você como sua maravilhosa imaginação humana. Você deve aprender a viver em sua imaginação de manhã, tarde e noite. E quando você fizer isso, você terá seu objetivo. Comece com a lei. Aprenda como funciona e prova isso na ação diária. Pois agora mesmo Deus dorme em você. Mas quando você despertar de seu sono, Ele despertará em você como a promessa, e você se encontrará entrando na terra prometida de seus sonhos. Se você estiver fiel a Deus, nenhum poder na terra pode impedir que isso venha a acontecer. Lembre-se, toda a causa é espiritual. O que isto significa? Significa que se o seu mundo não é do jeito que você quer, há algum ato imaginário em sua mente que está mantendo uma experiência indesejada viva. Seu único problema é que, incapaz de lembrar o momento em que um estado foi imaginado, quando este toma forma e é visto pelo olho exterior, sua colheita não é reconhecida e, portanto, negada. Então você não percebe uma imaginação que está mantendo seu estado indesejado vivo, mas está lá, e quando você se separa dessa imaginação, seu estado indesejado desaparecerá. Esta é a grande aventura, pois quando você faz isso, você descobre e sabe de uma maneira que nunca soube antes, que Deus é o seu Pai. E há uma alegria interminável em aceitar que Jesus Cristo está em você,
expressando-se enfim como sua própria imaginação humana maravilhosa. Deixe-me compartilhar uma carta com vocês. Ela é de um homem chamado John, contando-me de sua boa fortuna financeira. E deixe-me começar dizendo que esta não é a primeira carta que eu recebo de John. No ano passado, depois de ouvir algumas de minhas palestras, ele decidiu que queria aumentar sua riqueza financeira. E seu problema era o mesmo de muitos de vocês aqui. Ele disse que estava imaginando como o objetivo aconteceria, mas nada acontecia. E ele me perguntou o que ele deveria fazer. Eu disse que ele tinha que relembrar o momento em sua vida, quando ele realmente tinha descoberto essa sensação de viver com o objetivo já realizado, e que observou algo acontecer como resultado. Então ele deveria estudar seus pensamentos e descobrir o que ele havia feito de diferente. E quando ele descobrir isso, e fizer o mesmo com seu objetivo financeiro, ele seria livre. E o que você acha que eu fiz depois de ler a carta de John? Eu usei a tesoura de podar da revisão. Imaginei-o escrevendo para mim e contando de sua grande fortuna, como a riqueza tinha entrado em sua vida mudando de uma maneira como ele usava sua imaginação. E hoje tenho essa carta na minha mão. E eu sabia que isso iria acontecer, e de uma forma totalmente natural. E acontecerá para você, também. Porque a verdade é que você pode fazer qualquer coisa neste mundo que você queira fazer. Mas você deve lembrar que o Espírito Santo está em você. Você pode não acreditar nisso hoje, mas realmente é a verdade. A verdade é que você tem que encontrar Cristo, o Cristo em você, que é a sua própria maravilhosa imaginação humana. Pois este mundo é composto de estados infinitos com os quais vocês podem se vestir. Se você não gosta do estado em que está, você pode sair dele. E eu sugiro que você faça isso, e eu sugiro que você faça isso hoje. Por que você iria querer ficar mais um minuto em um estado que você não gosta? Pois você tem o poder de ter qualquer estado, estar em qualquer estado e viver no estado dos seus sonhos. Nada aparece por acidente. Tudo é o resultado de uma ideia. O problema que você está enfrentando hoje é por causa de uma ideia que você plantou ontem. Você estava dormindo, e enquanto você estava dormindo, você plantou uma ideia que é agora o estado desagradável que você habita hoje. E como você fez isso? Você o fez sentindo intensamente. E enquanto você estava sentindo intensamente, uma semente desagradável foi plantada, que se tornou um estado desagradável. Como eu sei disso? Porque você sempre colhe os pensamentos que você semeia. E quando você não pode se lembrar que semeou a semente, este ensinamento pode parecer difícil de entender. Mas quando você descobrir, quando pela primeira vez você praticar esta técnica de forma correta, você será surpreendido quando isso acontecer. Mas você aprenderá que quando aceitar completamente o estado desejado, você não terá que descobrir como fazê-lo acontecer. Na verdade, você não precisa fazer nada para torná-lo realidade. O desejo contém seu próprio plano de realização. A semente do carvalho contém a árvore. Seu trabalho é plantar em uma semente, mas não é seu trabalho crescer em uma árvore. A semente cresce por si só, e Deus faz a semente se transformar na árvore, não você. Então, hoje à noite, eu digo a vocês, usem a lei e provem seu poder, tornando-se o homem que vocês desejam ser. E quando você fizer isso, quando fizer a lei trabalhar para você, não se esqueça da promessa, pois sem a promessa o que importa se você possuísse toda a terra. Acredite em mim quando eu digo que você está apenas sofrendo de amnésia.
Jesus Cristo está em você. E quando você percebe que Jesus Cristo está em você, então você sabe que pode se colocar em qualquer estado, seja riqueza ou pobreza. Então eu digo a você, se você não gosta de pobreza, não entre neste estado. E se você está na pobreza e você não quer mais ficar na pobreza, saia dela. Pois você não é fraco. Um poder infinito reside em sua imaginação. Você poderia estar na prisão e se imaginar livre. E quando você tornar real esta liberdade como ato imaginário, você será livre. E tudo aconteceria de uma maneira maravilhosa. Comece hoje a fazer um segmento de todas as suas imaginações, do início ao fim. Por que você usa a lei da imaginação durante todo o dia? Não é apenas em coisas grandes, é para tudo. Descubra como sua imaginação trabalha para você nas pequenas coisas e, em seguida, faça com as coisas grandes da mesma maneira. E quando você despertar do sonho perceberá que você não é limitado, você não é fraco, você não é pequeno, você não é pobre. Você é o Senhor Jesus Cristo. Quando descobrir este dia, que você encontra a si mesmo onde imaginou estar, você terá reconhecido o poder infinito que você é, e se libertará. É quando você é livre, disponível livre, mas não é você quem o liberta, é Deus quem o liberta, e quando Deus o liberta você é realmente livre, pois agora está adorando o verdadeiro Deus. Tente agora. Acredite na realidade do seu ato imaginário, pois Deus está em ação. Atreva-se a acreditar na realidade de Deus em ação. Aconteceu comigo e pode acontecer com você. Quando você aprender a se concentrar em sua intenção até que se torne totalmente real para você, você vai assistir com espanto como todos em seu mundo produzindo suas partes no cumprimento do seu sonho. Tome cada momento que puder e vestir-se com a sensação de que o seu desejo está cumprido. Viva nessa imaginação o dia inteiro. Sinta sua realidade e não se esqueça do momento em que você fez isso pela primeira vez, porque esse é o momento em que você viu o mundo desde sua meta. Esse é o momento do plantio do seu sonho, e como cada sonho tem sua própria semeadura e colheita, no dia em que você planta seu sonho, você sabe que em seu próprio tempo, essa semente brotará neste mundo, devidamente vestida como uma maravilhosa colheita, que você experimentará como um fato materializado. Não se preocupe com os meios. Jesus Cristo em você sabe muito melhor do que você como fazer seu sonho se manifestar. Seu único trabalho é saber que seu desejo já é um fato consumado e isso é tudo o que você precisa saber. Obtenha aquele sentimento de revelação em seu sonho, porque já é verdade agora. Como você faz isso? Deixe-me perguntar. O que você faria se seu sonho fosse verdade? Responda esta pergunta e você saberá. Gostaria de uma festa? Quem você convidaria? O que você faria na festa? Que música você tocaria em seu aparelho de som? Quais amigos estariam lá? Isso é o que quero dizer com captar a realidade do seu desejo. Não pense que você tem que escalar a montanha, e que escalar a montanha é difícil. Porque se você ainda acha que tem que escalar a montanha, significa que você ainda está pensando sobre o objetivo e não desde o objetivo. Você tem que olhar para baixo e ver a vida a partir do topo da montanha, e observar o caminho que você levou para chegar ao topo, e se sentir feliz por não ter que escalar mais, porque você já está lá. Faça isso igualmente com sua situação financeira. Você quer mais dinheiro. Veja o mundo a partir da certeza de que já tem a quantia de dinheiro de que deseja, e não pense no como esse dinheiro chegará até você. Pensar no como é não ter, e não ter é duvidar.
Estou lhe chamando para vivenciar a realidade do seu desejo cumprido, e rapidamente isso tomará forma no mundo exterior. Agora vamos ao silêncio.